Eu sempre achei que o perigo vinha da rua, sabe? De esquina mal iluminada, de gente estranha. Nunca pensei que fosse vir de dentro do trabalho, de um lugar onde eu passava mais tempo do que em casa. Era madrugada. Eu estava de plantão na manutenção, aquele turno que todo mundo evita. A empresa ficava numa área industrial, bem afastada, só com galpão, poste alto e o barulho distante dos caminhões que passavam na rodovia. Eu já conhecia aquele som de cor. O problema começou quando pediram para eu verificar uma das prensas do setor B. Estava travando direto e o supervisor disse que tinha que consertar antes das 6 da manhã. Fui para lá com o carrinho de ferramentas e só tinha mais um cara de turno comigo, o Rogério, que tinha entrado fazia pouco tempo. Ele parecia tranquilo, meio calado, sempre de boné. Eu não desconfiava de nada. A gente conversava pouco, mas ele sempre trazia café para todo mundo. Naquela noite, ele trouxe de novo. Eu estava agachado, trocando uma correia, quando ele chegou com um copo de isopor. Disse que era para eu dar um gole, porque o café estava forte e ia ajudar a segurar o sono. Eu bebi. Uns minutos depois, o chão começou a girar. Tentei levantar, mas a perna não respondia. Eu lembro do barulho da prensa ainda ligada e o rosto dele ficando meio borrado. O cara só olhou para mim e disse baixinho: "Relaxa, vai ser rápido." Depois disso, escureceu. Quando acordei, eu estava deitado num colchão fino, num lugar que parecia um quarto improvisado. Tinha cheiro de tinta fresca e mofo. As paredes eram pintadas com frases grandes, tipo "Justiça pelos oprimidos" e "O sistema paga com dor". Parecia coisa de protesto, mas pintado de um jeito teatral, quase como se fosse cenário de peça. Demorei para entender onde eu estava. Tentei levantar, mas tinha uma cinta plástica prendendo meus pulsos na estrutura da cama. A luz vinha de uma lâmpada pendurada, piscando. Eu gritava, mas ninguém respondia. Depois de um tempo, entrou uma mulher com uma máscara preta cobrindo metade do rosto. Ela não falou nada no começo. Ligou uma câmera num tripé, olhou para mim e só disse: "Você vai contar o que eles fazem lá dentro." Eu perguntei quem, mas ela continuou ajustando o foco, como se eu fosse só parte de uma gravação. Eu não sabia o que responder. Ela saiu e deixou uma caixa de som no chão. Pouco depois começou um barulho ensurdecedor, tipo sirene misturada com gritos. Durou, sei lá, uns 10 minutos, talvez mais. Quando parava, ficava um silêncio que doía no ouvido. A alternância era o pior. Às vezes vinham flashes de luz junto, piscando forte. Depois tudo escuro de novo. A cabeça latejava e o corpo inteiro tremia. Eu não sabia se era medo, frio ou efeito do que tinham me dado para apagar. Depois começaram as gravações. No monitor que colocaram na frente da cama, apareciam vídeos da minha família. Mas tinha coisa errada. Era minha mulher e meus filhos, mas o som era trocado. Tinham colocado falas que não eram deles, tipo minha mulher dizendo que eu escondia dinheiro da empresa, que eu traía colegas, que eu participava de sabotagem. Eu gritava que aquilo era mentira, mas parecia que era isso que eles queriam, que eu reagisse. Cada vez que eu falava, o som aumentava mais. Teve uma hora que entrou outro homem, usando capuz. Ele falava mais calmo, quase gentil, dizendo que era melhor eu colaborar. Que se eu confessasse o que eles precisavam, tudo acabava logo. Eu perguntava confessar o quê, e ele só repetia que eu sabia. Eu não sabia. As horas ali dentro não passavam. O ar era pesado, sem janela, e o calor parecia vir das lâmpadas. Eu contava a respiração para tentar não perder o controle. Em alguns momentos, desligavam tudo e me deixavam no escuro completo. Outros acendiam de repente e jogavam barulho em cima de novo. A mente começa a falhar quando você não sabe que hora é, nem se é dia ou noite. Teve uma hora que eu achei que estava sonhando, porque ouvi risadas, como se tivesse plateia atrás da parede. A mulher da máscara voltou com uma prancheta. Disse que eles eram a resposta ao silêncio das fábricas e que eu ia ser o exemplo.
Eu tentei explicar que eu só consertava as máquinas, que eu não tinha nada a ver com patrão nem com política. Ela escreveu alguma coisa e saiu. Acho que passaram 2 dias. Eu sentia a garganta arranhando de tanto pedir água. Quando traziam comida, era pouco, e o copo vinha com gosto metálico. Na terceira noite, pelo menos acho que era noite, o cara do capuz veio de novo, mas dessa vez ele não falava como antes. Estava nervoso, suando. Disse que aquilo tinha passado do limite, que não era para ser desse jeito. Eu pedi para ele me soltar. Ele ficou parado um tempo e aí falou: "Não posso, mas você vai sair daqui, eu prometo." Depois disso, sumiu. Na manhã seguinte, eu ouvi barulho lá fora, gente falando alto, passos apressados. A porta se abriu com força e luz natural entrou pela primeira vez. Um dos sequestradores corria com uma mochila nas costas e gritou para outro: "Acabou, já sabem." Eu fiquei quieto, com medo de qualquer movimento. Até que uma das cintas foi cortada e uma voz diferente, firme, disse que era da polícia. Demorou uns segundos para eu acreditar. Quando me levantaram, o corpo não respondia direito. Eu tremia tanto que não conseguia andar sozinho. Lá fora percebi que não era bem uma casa. Era um cômodo improvisado nos fundos de um galpão velho, um desses lugares abandonados que todo mundo acha que é depósito. Depois soube que uma denúncia anônima tinha avisado sobre atividade estranha atrás do galpão 7. Um dos funcionários da empresa tinha desconfiado do sumiço do Rogério, porque ele não apareceu mais para bater ponto. Foi ele que ligou para a polícia. Quando me colocaram na ambulância, a cabeça ainda doía e o som de sirene me fazia fechar os olhos. Mas a pior parte veio depois, quando percebi que eles ainda estavam soltos. Fiquei internado por uns dias. Disseram que eu estava desidratado, com trauma auditivo e estresse agudo. Palavras bonitas para dizer que eu estava quebrado. O pior não era o corpo, era a cabeça. Eu acordava no meio da noite, com a sensação de estar de novo naquela sala, com o som voltando do nada e as luzes piscando. A polícia foi falar comigo logo no segundo dia. Mostraram umas fotos, perguntaram se eu reconhecia alguém. Eu só conseguia apontar para o tal do Rogério. O resto eu não sabia dizer. Tudo que eu lembrava eram sombras, vozes e aquele rosto de mulher pela metade da máscara. Eles disseram que tinham encontrado panfletos no lugar, coisa de um grupo que se dizia ativista, mas que tinha virado extremista, só que ninguém foi preso, nenhum rosto confirmado. Eu voltei para casa tentando fingir que a vida podia continuar. Meus filhos tinham medo de me deixar sozinho. Minha esposa evitava falar sobre o assunto. Ela chorava escondida. No começo, eu pensei que o tempo ia resolver, mas não resolveu. Começaram a chegar mensagens estranhas. Número desconhecido, sempre à noite. Coisas do tipo: você devia ter falado, eles ainda estão ouvindo, você devia ter entendido o propósito. A polícia rastreou, mas dizia que os chips eram descartáveis. Teve um dia que deixaram um envelope no meu carro, dentro da garagem. Não tinha nome, só uma folha impressa com uma foto minha saindo do hospital e a frase: "A peça principal ainda está em cena." Eu não contei para ninguém. Achei que iam dizer que era paranoia. Voltei para o trabalho depois de uns 2 meses, mas mudei de setor. Não consegui mais entrar naquele galpão. O som das máquinas me deixava tonto. Até o cheiro do óleo queimado me dava enjoo. A empresa colocou segurança reforçada, mas para mim já era tarde. Eu não confiava em mais ninguém. Um dia, durante uma das entrevistas com a polícia, um dos investigadores comentou que o galpão onde me acharam tinha câmeras antigas instaladas, mas sem HD. Disseram que parecia tudo montado para desaparecer rápido. A sensação era de que eu nunca ia ter resposta. Eu não sei explicar o que é viver com raiva e medo ao mesmo tempo. É acordar e pensar que tudo pode recomeçar, que alguém ainda está te vigiando. Eu comecei a reparar em carros que passavam devagar demais na rua, em gente que olhava por tempo demais.
Às vezes, eu mesmo me convencia de que era imaginação, mas no fundo, eu sabia que não era. Teve uma noite que deixaram uma lata de spray na minha porta, vermelha, igual à tinta das frases naquelas paredes. Eu quase desmaiei quando vi. Nenhum vizinho viu nada, nenhuma câmera pegou. Foi aí que eu percebi que, mesmo solto, eu ainda estava preso. Eles tinham feito o que queriam, transformar aquilo num espetáculo. Não um vídeo, não uma denúncia, mas uma marca, um lembrete vivo. A polícia até hoje me chama de sobrevivente, mas essa palavra não encaixa. Sobreviver parece vitória, e eu não venci nada. Eles queriam que eu falasse como se eu tivesse escolhido aquilo, como se eu tivesse culpa por trabalhar onde trabalho. Eu não sei o que mais dói. Ter passado por aquilo ou saber que ainda tem gente achando que o que eles fizeram foi por uma causa. Causa nenhuma justifica o que fizeram comigo. Depois de um tempo, o cara do capuz, aquele que tinha me dito que eu ia sair dali, foi achado morto. Disseram que foi briga entre o grupo, mas eu sei que foi porque ele me ajudou. Na hora, eu senti medo de novo, porque se mataram ele, era para não sobrar testemunha. Hoje, cada vez que eu passo perto daquele bairro industrial, eu acelero o carro. O galpão foi demolido, mas no lugar ainda tem um terreno cercado, e dizem que às vezes acendem luz lá dentro, mesmo sem energia. Eu não duvido. Eu tentei mudar de cidade, mas não consegui. É como se eu tivesse preso aquilo. Já pensei em sumir, em trocar de nome, mas não dá. Tenho família, filhos, contas para pagar. Então eu sigo meio vivo, meio ausente. O que mais me revolta é saber que foi tudo pensado, que alguém planejou cada detalhe. O café, a luz, a música, o tempo exato para me quebrar. E ainda assim, eu nunca vou saber por que eu. De vez em quando ainda recebo mensagem de número estranho, sempre curtinha, sempre fria. Não esquece o que aprendeu. Eu não respondo, só apago e tento fingir que nada aconteceu, mas é mentira. Eu lembro de tudo, e cada vez que fecho os olhos, parece que ainda tô lá, dentro daquela casa atrás do galpão. Foi num sábado de manhã que minha avó sumiu. Ela morava sozinha numa casa antiga, no fim de uma estrada de chão. Todo mundo na vila conhecia a Dona Celeste. Era aquele tipo de pessoa que fazia café para quem passava, deixava fruta no portão, ajudava até quem ela nem sabia o nome. Naquele dia, 2 homens chegaram dizendo que eram do banco, que precisavam da assinatura dela para resolver uma pendência da aposentadoria. Ela acreditou. Minha mãe até comentou depois que a avó tinha comentado com orgulho, dizendo que o banco mandou gente de verdade, bem vestidos, educados. A gente achou bonito, porque ela sempre foi certinha com as coisas dela. Só que depois disso, ninguém mais viu ela. A gente descobriu o desaparecimento porque uma vizinha achou o portão aberto, o café ainda quente e a bolsa dela no sofá. Não tinha sinal de arrombamento, nada fora do lugar. Era como se ela tivesse saído para conversar com alguém e não voltado mais. As primeiras horas foram horríveis. A gente ligava para a polícia, ligava para os hospitais e ninguém sabia de nada. Meu tio até pegou o carro e rodou a estrada até a cidade vizinha, achando que ela podia ter pegado uma carona errada. Nada. 3 dias depois, o telefone tocou. Era uma voz calma, masculina, dizendo que a gente não precisava chamar mais ninguém, que era para seguir direitinho o que iam pedir, senão a avó não voltava viva. Eles diziam que ela estava bem, mas a gente sabia que era mentira pelo jeito que falavam. Não pediram resgate de cara. Fizeram perguntas sobre as contas dela, se tinha poupança, se recebia aposentadoria direto no banco ou em casa. Depois mandaram uma mensagem de áudio. Era ela. A voz trêmula, mas tentando parecer firme.
Ela dizia que estava bem, que os moços eram bons, que era para a gente confiar. Mas dava para sentir o medo. Ela sempre chamava a gente de meus amores, e naquele áudio ela não falou isso. Falou minha família, frio, distante, como se tivessem mandado ela repetir. A gente passou os dias seguintes sem dormir. A polícia vinha, fazia perguntas, mas parecia não acreditar. Disseram que devia ser golpe, que talvez ela tivesse ido para a casa de alguém. Só que a gente conhecia a rotina dela. Ela não sumia nem um dia sem avisar. Uma semana depois, chegou o pedido. Queriam que a gente fizesse uma transferência. Diziam que era o valor exato da aposentadoria dela de um ano inteiro. Deram prazo, ameaçaram, disseram que se tivesse polícia envolvida, ela não voltava para casa inteira. A gente não pensou duas vezes. Fez tudo como pediram. Naquela noite, o telefone tocou de novo. Disseram que iam deixar ela numa estrada próxima e que era pra gente ir sozinhos. Minha mãe e meu tio foram. Ficaram esperando horas. Quase de manhã, um carro velho parou na beira da estrada. 2 homens saíram, abriram a porta de trás e deixaram ela ali, deitada no chão. Minha mãe gritou, achando que ela estava morta. Mas ela abriu os olhos. Só que parecia outra pessoa. Olhar distante, o rosto sem reação, corpo magro demais. A gente levou ela direto para o hospital, mas os exames mostraram que ela não tinha ferimento nenhum. Só estava fraca, desidratada e em choque. Mesmo assim, ela quase não falava. Quando falava, era baixo, olhando para o nada, repetia que eles diziam que era só um favor e perguntava toda hora se já tinham devolvido a bolsa dela. Os médicos diziam que era trauma, mas pra gente parecia mais profundo. Como se tivessem levado não só ela, mas a paz dela também. Nos dias seguintes, a gente tentava fingir que tudo estava voltando ao normal, mas não estava. Minha avó acordava assustada de madrugada, como se alguém tivesse chamando o nome dela. Às vezes, olhava para a janela e perguntava se eles já tinham ido embora. Minha mãe não sabia o que responder. Ninguém sabia. Ela começou a se recusar a ficar sozinha. A casa do campo, que antes era o lugar preferido dela, virou um pesadelo. Disse que lá as paredes ouviam. A gente trouxe ela para a cidade, montou um quartinho simples na casa da minha mãe, com as coisinhas dela, o rádio antigo, os quadros com as fotos dos netos. Mas ela já não sorria. Nem café ela fazia mais. De vez em quando, ela pegava o telefone fixo e ficava discando, mesmo sem ninguém na linha. Quando a gente perguntava o que estava fazendo, dizia que estava vendo se eles ainda estão lá. Parecia que nunca tinha voltado por completo. A saúde dela começou a piorar. Primeiro foi a pressão, depois o coração. Os médicos diziam que era estresse, trauma, idade. Mas a gente via que era outra coisa. Era medo, medo que não passava. Ela morreu pouco mais de 3 semanas depois de voltar. Morreu dormindo, do jeito mais silencioso possível, sem grito, sem despedida. Só foi. Minha mãe ficou meses sem conseguir entrar na casa do campo, até que um dia a polícia chamou. Tinham prendido 2 homens numa cidade próxima, tentando aplicar o mesmo golpe em outra senhora. Eram os mesmos. Tinham usado documentos falsos de um banco e um carro com logotipo adesivado. Diziam que prestavam assistência a aposentados. No carro deles acharam várias gravações, inclusive de áudios de vítimas obrigadas a ler frases prontas, fingindo que estavam bem. A voz da minha avó estava entre elas. Descobrimos que eles alugavam uma casa simples numa estrada próxima. Era lá que levavam as vítimas. Dentro, tinham montado um quarto pequeno, com cortina colorida, colcha limpa, rádio ligado em música antiga. Tudo para parecer um lugar tranquilo. Mas trancavam a porta por fora. E as janelas tinham pregos por dentro para não abrir. Quando minha mãe foi chamada para reconhecer o local, ela não conseguiu entrar. Disse que o cheiro era o mesmo cheiro do cabelo da minha avó quando voltou.
um cheiro de madeira velha e produto de limpeza. Frio. A casa foi lacrada, mas nunca mais ninguém quis passar perto. Os moradores da vila dizem que até hoje tem gente que escuta o rádio ligado lá dentro à noite, mesmo sem energia. A gente não acredita nisso, mas entende o porquê. A história ficou presa ali. Para nós, o que ficou foi a lembrança de como tudo começou com uma visita educada, com duas pessoas bem vestidas batendo no portão de uma idosa boa. E o fim foi ela voltando para casa, mas sem realmente voltar. Minha mãe costuma dizer que não tem coisa mais cruel do que mexer com o medo de um velho, porque eles confiam, e quando perdem isso, não sobra mais nada. Se essa história te prendeu até o fim, deixa o like para fortalecer o canal e ajudar o vídeo a chegar em mais gente. Se ainda não é inscrito, aproveita e se inscreve agora. Aqui todos os dias trazemos novos relatos reais que você precisa conhecer. Eu devia ter desconfiado quando vi ele parado no portão com aquele jeito de quem estava esperando alguma coisa. Mas na hora, nem passou pela minha cabeça que tinha perigo ali. A gente tinha alugado a cabana por um fim de semana, só para descansar. Eu e mais 3 amigas. Fica num pedaço de praia mais afastado, onde quase não tem vizinho e a casa é bonita, toda de madeira, com o som do mar o tempo todo no fundo. A gente chegou numa sexta-feira, fim de tarde, e quem entregou a chave foi esse homem, o tal responsável pelo aluguel. No começo, ele parecia simpático. Mostrou tudo, explicou como ligar o gás, onde ficava o registro da água, essas coisas. Só que tinha um jeito meio curioso demais. Falava olhando o tempo demais, perguntando se era a primeira vez que eu ia para a região, se eu vinha sempre com as mesmas amigas. Eu não dei muita bola. Achei que era só conversa. Na manhã seguinte, a gente passou o dia inteiro na praia. Voltamos cansadas, com areia no corpo e sol demais na cabeça. Eu fiquei um pouco mais tempo na água e quando subi, as meninas já estavam indo tomar banho. Elas disseram que iam preparar o jantar. E eu decidi dar mais um mergulho antes do sol ir embora, sozinha. Quando voltei, o homem estava de novo ali, perto do portão, mexendo numas plantas. Disse que tinha ido ver um problema no encanamento de outra casa. Falou que a água da rua às vezes falhava e perguntou se na nossa estava normal. Eu respondi rápido e fui subindo para o chalé. Foi aí que ele falou que achava que uma tartaruga estava presa nas pedras, logo ali perto, e perguntou se eu podia ajudar a olhar, já que ele estava com um balde na mão e não conseguia descer. Não sei explicar por que eu fui. Acho que porque parecia algo simples, e ele estava com cara de quem realmente estava tentando salvar um bicho. A maré já estava subindo, o sol quase se pondo. Eu desci até a beira da água, procurei a tal tartaruga e não vi nada. Quando me virei para falar que não tinha nada ali, ele já não estava mais no mesmo lugar. Voltei rápido, subi a escadinha de madeira e percebi que a porta estava trancada por dentro. As chaves não estavam no lugar que eu deixei. Eu tentei bater, chamar, mas ninguém respondia. Achei que as meninas tinham saído para comprar alguma coisa. Foi quando escutei um barulho atrás de mim. Passo pesado, firme. E antes que eu conseguisse entender o que estava acontecendo, alguém me empurrou para dentro da cabana com força. Caí no chão, bati o braço e a porta fechou atrás. A chave girou por fora. No começo, achei que era um assalto. Comecei a gritar, bater nas paredes, mas ninguém veio. Tudo que dava para ouvir era o barulho do mar. Ele apareceu só depois de um tempo. Estava calmo, como se nada tivesse errado. Disse que era para eu ficar quieta, que ele não queria machucar ninguém, que era só para conversar um pouco. A casa tinha um sótão pequeno, onde ele me trancou depois. Um espaço abafado, com cheiro de mofo, e umas frestas de madeira por onde entrava o vento do mar. Eu via a claridade, sentia o ar salgado, mas não conseguia ver nada lá fora.
Era como se o mundo tivesse a poucos metros de mim e eu tivesse presa num buraco. Ele aparecia de vez em quando, trazendo comida, sempre falando manso, dizendo que não era um sequestrador, que só queria companhia, que eu lembrava alguém. No começo ele tentava parecer tranquilo, falava de coisas aleatórias, mas bastava eu olhar para o lado ou responder curto demais, que ele mudava. Ficava frio, agressivo, dizia que eu não podia olhar para a janela, que era para não estragar tudo de novo. Eu passei a ter medo até de respirar alto. Ele gravava vídeos, dizia que era para eu aprender a olhar do jeito certo e depois desaparecia por horas. Eu contava o tempo pelas ondas que batiam lá fora. A cada noite, eu achava que as meninas iam perceber meu sumiço e chamar ajuda. Mas nada acontecia. Na terceira noite, eu já não tinha mais noção de hora. Estava com o corpo dolorido, a garganta seca. Ele apareceu com um copo d'água e falou que uma das minhas amigas tinha ligado para ele perguntando se eu estava bem. Disse que contou que eu tinha saído mais cedo, que talvez tivesse ido visitar alguém. Falava isso com um sorriso leve, como se fosse normal. Foi ali que eu percebi que ele não ia me soltar. Na quarta noite, eu já estava meio fora de mim. Dormia por minutos e acordava achando que alguém estava me chamando. Tinha uma lâmpada fraca no teto, ligada o tempo todo. O som do mar era o que mais me torturava, porque dava para sentir que a vida estava ali fora, acontecendo, e eu não podia chegar perto. Ele começou a subir menos vezes, só deixava a comida, um prato frio, e ficava parado me olhando, como se estivesse esperando alguma coisa. Um dia ele chegou diferente, com o cabelo molhado, o rosto suado, e disse que as visitas tinham acabado. Eu perguntei, tremendo, o que ele queria dizer com aquilo. Ele respondeu que minhas amigas tinham ido embora e que agora era só eu e ele. Eu não acreditei. Achei que era mais uma das manipulações. Mas quando escutei o barulho do carro acelerando longe, me bateu um desespero que eu não sei explicar. O tempo passou de um jeito estranho. Eu falava sozinha. Tentava lembrar o rosto das minhas amigas para não enlouquecer. Teve uma noite em que choveu forte e eu vi pela fresta um clarão de farol passando devagar pela estrada de terra. Gritei tudo o que consegui, bati com o que tinha na parede e o som que voltou foi só o das ondas. Foi só no outro dia que tudo virou. Eu ouvi a voz dele lá embaixo, brava, discutindo com alguém. Era uma mulher. Eu reconheci. Era uma das minhas amigas. Ela tinha voltado porque esqueceu o carregador do celular e achou estranho eu não ter mandado mensagem nenhuma. Ele tentou impedir ela de entrar, mas ela empurrou a porta. Eu ouvi tudo de cima. Ela gritando meu nome, ele dizendo que eu já tinha ido embora. Eu comecei a bater no assoalho com força, até machucar a mão. Ela ouviu e começou a subir as escadas chamando por mim. Ele correu atrás. A última coisa que lembro foi o barulho de um empurrão, um grito curto e depois o som da madeira quebrando. Quando a polícia chegou, eu ainda estava trancada. Eles me tiraram de lá carregada. Lembro da luz da lanterna entrando no quarto e do vento frio batendo no meu rosto. Eu não chorava, só tremia. Disseram que o homem se trancou no quarto de baixo. Tentaram abrir, mas ele não respondeu. Não falaram muito depois, só que encontraram ele ali dentro. Eu nunca quis saber os detalhes. As semanas seguintes foram confusas. Eu dormia e acordava, achando que ainda estava presa naquele sótão. Qualquer barulho de porta me fazia arrepiar. O mar, que sempre foi o lugar onde eu me sentia livre, virou o som que eu mais temia ouvir. Fiquei meses sem conseguir falar sobre isso. Só agora, depois de muito tempo, consegui mandar esse relato. Eu achava que ia ser uma viagem simples, uma casa bonita, uns dias de descanso, e acabei virando parte de uma história que ninguém imagina que pode acontecer num lugar de férias. Toda vez que alguém fala em casa isolada, meu corpo trava. Porque eu sei o que é estar a poucos metros do mundo, escutando o vento do mar, e mesmo assim ter certeza de que ninguém vai te ouvir.
Eu lembro do som da tampa da lixeira batendo. Foi o último barulho normal daquela noite. Tava no começo da noite, umas 7 e pouco, acho. Eu tinha acabado de entregar um pedido num condomínio e antes de ir para a próxima corrida, parei na rua lateral para jogar umas embalagens fora. Era o mesmo caminho de sempre, aquele atalho que o pessoal do app usava para cortar caminho. Uma rua meio escura, com uma lixeira grande de metal, dessas de condomínio chique. Eu parei a moto, deixei ligada mesmo, e fui até a lixeira. E aí eu vi um cara abaixado perto da roda de trás de um carro. Ele estava xingando baixinho, tipo quem tá tentando trocar um pneu. Eu lembro que pensei, pô, o cara tá ferrado, vou dar uma força. Quando eu cheguei perto, ele olhou para mim com uma cara meio desesperada, e antes que eu falasse qualquer coisa, veio outro por trás. Só senti o braço me prendendo e uma pressão forte no pescoço. Na hora eu tentei me soltar, chutei, empurrei, mas eles eram 3. Eu só vi a luva preta e uma voz falando para ficar quieto. Depois disso, me jogaram dentro de um carro que estava com o porta-malas aberto. O cara que fingia trocar o pneu fechou a tampa como se nada tivesse acontecido. Tudo durou segundos. Nenhum grito, nenhum som além do motor ligando e o carro saindo devagar. No caminho, eu só ouvi a respiração e o barulho do pneu na rua. Eu tentei falar, perguntar o que estava acontecendo, mas levei uma coronhada leve, só para me calar. Um deles disse que era só para conversar, que se eu colaborasse, tudo ia acabar rápido. Quando o carro parou, eles me tiraram do porta-malas e me levaram para uma casa velha. Parecia abandonada. O chão cheirava a mofo e tinha umidade subindo pelas paredes. Me colocaram num porão com uma lâmpada pendurada e um colchão sujo. O ar era pesado e dava para ouvir goteira em algum canto. Eles perguntaram meu nome completo, o nome da minha mãe, onde eu morava. Eu achei que fosse assalto, que queriam minha moto, celular, mas não. Eles começaram a falar sobre minha família. Sabiam onde minha mãe trabalhava, o carro do meu padrasto, o valor do aluguel do nosso apartamento. Um deles puxou umas fotos no celular e mostrou. Eram montagens, tipo prints de mensagens, fotos da minha mãe na porta do trabalho com uma mira desenhada em cima. Eu lembro do pânico subindo, a garganta travando. Eles diziam que se eu colaborasse, ninguém se machucava. Queriam senha do app, da conta, contatos de parentes, qualquer coisa que mostrasse que a gente tinha dinheiro. Eu tentava explicar que não tínhamos, que eu só trabalhava de entrega para ajudar em casa. Mas eles não acreditavam. Diziam que eu estava escondendo. As horas ali dentro eram longas. Às vezes, eu ouvia passos lá em cima, como se alguém subisse e descesse da escada. De madrugada, eles voltavam, me davam água e começavam tudo de novo. Um deles parecia mais calmo, o outro era mais agressivo e o terceiro ficava só observando, de braços cruzados. Na terceira noite, eles me mostraram uma ligação com a voz da minha mãe chorando. Eu não sei se era ao vivo ou gravado. Um deles dizia: "Ela já entendeu que é sério." Depois desligava e me deixava sozinho, sem dizer mais nada. Eu comecei a pensar que não ia sair dali, que iam me deixar naquele porão e sumir. E aí, na madrugada do quarto dia, eles entraram apressados. Falaram que o negócio estava resolvido. Um deles me mandou levantar, colocou uma venda e disse que se eu tentasse ver o caminho, eles voltariam. O carro andou muito. Eu estava tonto, suado, com medo de desmaiar. Quando pararam, me tiraram, mandaram andar para frente e depois que o som do carro se afastou, eu tirei a venda. Eu estava numa estrada de terra, perto de um campo. A moto deles já não estava lá. Só dava para ouvir uns cachorros latindo longe. Eu caminhei meio sem rumo, até achar uma casa simples, onde um senhor me ajudou a chamar a polícia. Eu achei que o pior tinha acabado ali, mas não tinha. Quando eu voltei para casa, parecia que eu ainda estava dentro daquele porão. O barulho da chuva, o cheiro de mofo, o som da chave girando na porta, tudo me fazia lembrar. Minha mãe me abraçou, mas eu senti o corpo dela tremendo. Ela tentava não chorar na minha frente. Meu padrasto ficou calado, sentado no sofá com a mão no rosto. Eu só queria dormir.
mas o medo não deixava. Demorou uns dias até eu entender o que realmente tinha acontecido. Eles pagaram uma parte do resgate. Não foi com dinheiro guardado, foi com o carro. O único carro da família, o que meu padrasto usava para trabalhar. Ele vendeu por qualquer valor, só para juntar o que pediram. E ainda assim, eles queriam mais. Mas por algum motivo, resolveram me soltar antes. A polícia disse que o grupo já era conhecido, que operava naquela região fazia tempo, sempre pegando gente jovem, de famílias que pareciam ter alguma condição. Pareciam. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Depois do sequestro, começaram a aparecer mensagens estranhas, perfis falsos, gente dizendo que sabia onde eu morava. Às vezes, à noite, eu via um carro parado na esquina e achava que era eles. Eu passava o tempo todo olhando para trás. Eu tentei voltar para o trabalho, mas não consegui. Toda vez que eu parava numa rua escura, lembrava da voz deles, do jeito como um deles falava calmo demais, como se estivesse explicando uma coisa qualquer. Colabora e volta para casa. A verdade é que voltei, mas não voltei inteiro. Minha mãe ficou com dívidas por causa disso. Tiveram que se mudar para um apartamento menor e ela começou a trabalhar dobrado. Eu me senti culpado por tudo, por ter parado para ajudar, por ter acreditado que era só um cara trocando pneu, por ter deixado a moto ligada, por tudo. Os caras nunca foram presos. Falaram que o grupo se desfez, que um foi pego em outro estado, mas ninguém confirmou. Um tempo depois, eu comecei a receber ligações com um número estranho. Quando atendia, ninguém falava nada. Só um silêncio longo, depois desligavam. Eu troquei de chip, mudei o nome no app. Até pensei em parar de rodar, mas era o que eu sabia fazer. O pior é que de vez em quando eu passo por aquela mesma rua, porque o aplicativo ainda manda por lá, eu vejo a mesma lixeira de metal. E toda vez parece que eu ouço o som da tampa batendo de novo, igual naquela noite. Mas o que mais me marca não é o medo, é a sensação de que minha liberdade custou caro demais. Eles foram embora e eu fiquei com a culpa, com a dívida, com o olhar da minha mãe, tentando fingir que estava tudo bem. Hoje eu ainda faço entregas, mas não paro mais para ajudar ninguém. E toda vez que alguém me pergunta por que eu ando sempre olhando para os lados, eu só respondo que aprendi da pior forma que tem gente que escolhe o escuro para enganar quem está tentando sobreviver. Essa foi a minha história. E eu ainda ouço o barulho da tampa da lixeira às vezes, mesmo quando não tem vento nenhum. Eu nunca vou esquecer o som que aquele corpo fez quando caiu na minha frente. Foi seco, como se tivesse sido jogado de propósito. Eu tinha acabado de apertar o botão do controle para abrir o carro. O som da tranca ainda estava ecoando quando vi o homem cair perto da roda da frente. Ele gemia baixo, meio abafado, parecia machucado. Eu me abaixei, ainda com a bolsa pendurada no ombro, para tentar ver se ele estava bem. A roupa dele estava meio suja, mas não parecia ferido. Quando encostei nele para virar, foi a última coisa que lembro com clareza. A pancada veio por trás. Senti o golpe no pescoço, o corpo inteiro apagou num segundo. Quando voltei, estava escuro. Não era o estacionamento do prédio mais. O ar era abafado, tinha cheiro de ferrugem e gasolina. Eu estava no banco de trás de um carro com as mãos amarradas. O cinto de segurança me prendia como se fosse uma trava improvisada. Tentei me mexer e alguém no banco da frente falou: "Fica quieta, doutora." A voz era calma, masculina, e eu reconheci o jeito de falar. Era de alguém que já tinha me procurado no escritório antes, reclamando do resultado de um processo. Eu nunca imaginei que ele fosse capaz disso. Tentei dizer que ele estava enganado, que o caso não dependia só de mim, mas ele não queria ouvir. O carro andava devagar, sem música, sem barulho. Eu só ouvia minha respiração presa e o som do motor. Ele dizia que eu tinha destruído a vida dele, que eu menti, que defendi quem não merecia.
Eu tentava lembrar o caso, mas eram tantos. Quando finalmente percebi quem ele era, o desespero veio inteiro. A gente saiu da área urbana e entrou numa rua sem asfalto. Parecia um galpão abandonado. Ele desligou o carro, desceu e voltou com uma lanterna. Abriu a porta de trás e me puxou pelo braço. Eu tentei me manter de pé, mas as pernas estavam moles. Aquele lugar parecia uma garagem antiga. Tinha ferramentas, caixas empilhadas e um sofá rasgado no canto. O chão estava úmido. Ele me mandou sentar e começou a falar como se fosse uma audiência. Tinha um celular apoiado num tripé improvisado com fita adesiva. Hoje você vai contar o que fez, doutora, do mesmo jeito que mentiu no tribunal. Eu tentava explicar que não existia mentira nenhuma, que eu só fiz meu trabalho, mas ele queria me gravar confessando coisas que eu nunca fiz. Ele dizia que ia soltar o vídeo para a imprensa, que queria ver meu nome destruído. O tempo ali dentro não fazia sentido. Ele não batia em mim, mas o jeito que falava e olhava era pior. Dizia que se eu não falasse o que ele queria, ia buscar minha mãe e meu filho. Ele sabia onde eu morava. A luz da lanterna era a única coisa acesa, e quando a bateria começou a fraquejar, ele acendeu uma lâmpada pendurada por um fio. Aquele clarão frio mostrava meu rosto refletido num espelho rachado na parede. Eu não me reconhecia mais. As horas passavam e ele fazia perguntas sobre cada cliente, cada audiência. Parecia saber tudo da minha rotina. Tinha recortes de notícias, fotos de redes sociais, tudo. Eu comecei a perceber que ele não queria dinheiro. Ele queria me quebrar, fazer eu duvidar do que eu era. Quando tentei dizer que ele não ia conseguir, ele pegou o celular e mostrou um vídeo do meu filho saindo da escola. Disse que tinha gente vigiando. Ali eu entendi que não tinha saída. Eu podia morrer ali e ainda assim ele ia atrás de quem eu amava. No fim daquela primeira noite, ele me deixou trancada dentro de uma caixa de madeira. Parecia um caixote de transporte grande. Tinha buracos nas laterais e uma corrente na tampa. O ar era pesado. Eu sentia o cheiro do óleo do chão, o barulho do meu coração. E foi ali, dentro daquela caixa, que eu comecei a gravar na cabeça cada som daquele lugar, para tentar lembrar depois. O motor distante, o portão metálico que batia com o vento, o som dos passos dele indo e voltando. Eu não dormi. Eu só pensava no que ele podia fazer depois. Eu perdi a noção do tempo ali dentro. A caixa era pequena, o suficiente para eu não conseguir me virar direito. Eu tentava controlar a respiração para não gastar o pouco ar que tinha. Às vezes, ele abria a tampa só para olhar para mim sem dizer nada e fechava de novo. Na segunda vez que abriu, jogou uma garrafa d'água e um pedaço de pão. Eu tentei perguntar o que ele queria, mas ele só respondeu: "Você vai entender quando for sua vez de falar." Depois, ligou o celular e começou outra gravação. Disse que eu ia ler um texto que ele mesmo escreveu. Era uma confissão. Dizia que eu tinha manipulado provas, comprado juízes, acabado com famílias. Tudo mentira. Eu tentei resistir. Disse que não ia ler aquilo. Ele ficou em silêncio por um tempo, me encarando, e depois mostrou de novo o vídeo do meu filho. Disse que aquela confissão era a única chance de tudo acabar. Naquele momento, eu não pensei em reputação nem em justiça. Eu só pensei em tirar meu filho disso. Peguei o papel com as mãos tremendo e comecei a ler. A gravação durou uns 10 minutos. Ele me fazia repetir frases até sair do jeito que ele queria. Quando terminei, ele desligou o celular e disse: "Pronto, agora o mundo vai saber quem você é de verdade." Ele guardou o aparelho num saco plástico, me mandou deitar de novo dentro da caixa e trancou. Fiquei ali horas, sem saber se ia sair viva. Em algum momento, ouvi barulho de carro chegando, vozes. Achei que era o fim, mas eram sirenes. Ele saiu correndo e o barulho da porta metálica abrindo foi a última coisa que ouvi antes de tudo virar um tumulto. A polícia arrombou o portão. Quando levantaram a tampa da caixa, a luz bateu forte no meu rosto.
Eu não consegui levantar, só chorei. Levei dias para entender o que tinha acontecido. Ele foi preso no mesmo dia, mas o vídeo já tinha sido publicado. Em menos de 24 horas, estava em todos os lugares. O texto que ele me obrigou a ler virou manchete, debate, piada. Mesmo depois da perícia provar que era uma gravação sob coerção, nada voltou para o lugar. O escritório me afastou, os clientes sumiram e as pessoas que eu achava que eram amigas pararam de responder. A polícia me chamou para depor várias vezes. Eles diziam que eu devia me orgulhar por ter sobrevivido, mas eu não sentia nada disso. A pior parte não foi o sequestro, foi ver o que ficou depois. Eu tentava sair na rua e as pessoas me olhavam como se soubessem algo que eu não sabia. Eu tinha sido inocentada, mas não importava. Um dia, fui buscar meu filho na escola e ouvi uma mãe cochichando o nome dele. Ali, eu percebi que nunca mais ia conseguir voltar a ser quem eu era. Às vezes, ainda sonho com a caixa, não com o sequestro em si, mas com o som que fazia quando ele fechava a tampa. É o mesmo som que ouço toda vez que alguém me reconhece na rua e desvia o olhar. Eles não queriam meu dinheiro, queriam meu nome e conseguiram.